tarde. Eu sou o Diego Domingos, sou estudante de publicidade e há 5 anos criei o Cinema News. Então, a Campus Party para a gente está sendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e comentar sobre o panorama completo da blogosfera. Então, o título da nossa palestra, no caso, vai ser A Blogosfera na Criação do Conteúdo Participativo e a Seção de Páginas Segmentadas, fazendo um panorama de como é que está a blogosfera atualmente, se ela está caindo, se ela está crescendo, mostrar números e, de fato, comentar um pouco sobre o Cinema News e discutir com vocês, principalmente sobre cinema também, que vai ser creio que vai ser bem interessante. Então, aqui a gente tem o primeiro blog, no caso, criado, que foi o Open Diary, do Cláudio Pinhanes, que ele é um brasileiro, só que estuda no MIT. O primeiro blog, no caso, ele foi criado em novembro de 94, e ele comentava, de uma forma bem simples, tudo que acontecia no dia dele. Sobre os filmes que ele assistia, sobre o dia a dia na faculdade, na própria universidade, com os familiares. Então, foi a primeira ideia que surgiu de se ter, de fato, uma página comentando sobre o pessoal. Começou-se a ideia de blog, no caso, a partir daqui. Aí a gente também tem o Scripting News, que foi de Dave Wiener. Ele comentava sobre o mundo, no caso, da tecnologia, dos softwares, dos hardwares, e começou de uma forma mais específica. Ele começou a segmentar um conteúdo que, até então, só estava mais falando do dia a dia, do cotidiano das pessoas, no caso. A gente também tem o Robot Wisdom, do Johnny Barger, que ele é considerado, de fato, o primeiro blogueiro por começar a segmentação, no caso, de conteúdos. Ele tinha... a especialidade dele era falar sobre tecnologia, mas ele também falava sobre cultura de internet. Então, ele foi um dos primeiros blogs, no caso, a começar a falar sobre tudo e sobre redimensionar. Aí aqui a gente tem o WeBlog, no caso, foi criado pelo Johnny Barger, que ele utilizou essa palavra para, de fato, descrever o que é que ele estava comentando sobre. Aí, pouco tempo depois, dentro mesmo da própria internet, começaram a dividir. Então, pegaram essa palavra e dividiram no WeBlog. No caso, um verbo que seria nós blogamos. Então, foi aí que começou a se dividir, no caso, a criar a palavra blogger e blogueiro. Aí a gente tem o blog, que foi criado por uma empresa aliada ao Google, que quando ela foi comprada e quando ela foi adquirida, o Google passou a criar sua ferramenta, no caso, para blogs, chamar de Blogger. Então foi aí que tudo começou, no caso. Começou com o Google. Só que hoje a gente também já tem um crescimento bastante relativamente alto do WordPress. Aí aqui a gente tem um panorama completo de que, desde 99 até hoje, no caso, a gente vê um crescimento exorbitante, principalmente ali, no caso que corresponde a hoje, de 112 a 120. Então, isso aí já faz, no caso, a gente repensar. Poxa, será que todo o conteúdo, todo blog que está sendo criado atualmente na web está tendo relevância? Aqui também entra a Tumblr, que é bem menor, mas voltado para a imagem. Então, a gente já começa. Porque, hoje em dia, há quem diga que esse crescimento está caindo. Sobretudo por causa do conteúdo. Cada vez mais, a gente que lê blog, a gente que produz, está indo em busca de conteúdo de qualidade. Logo, não é tudo na web que está fazendo sucesso. Logo, conteúdos mais segmentados e conteúdos que falam bem sobre a sua especialidade é que vão se tornar mais frequentes. Tem também um dado de que, atualmente, 103 mil blogs no Brasil. Então, assim, de todo tipo, de toda e qualquer especialidade, de todo e qualquer segmento. Então, para um país de dimensões continentais feito Brasil, é um número extremamente alto. Claro que não tem comparações com os Estados Unidos, mas quando a gente compara, aqui dentro é muito conteúdo produzido. E a partir do momento que você vai medir esse conteúdo, tem aqueles que são fundamentais, no caso que as pessoas gostam e tudo mais, e outros que, de fato, são blogs deixados para lá, são blogs que têm um crescimento, mas que de forma moderada. Aqui a gente entra no conteúdo participativo. De que forma? Desde 2005, mais ou menos, por volta de 2005, os grandes portais de notícias viram que tinham que se aliar aos blogs para trazer um conteúdo mais especializado, para trazer um conteúdo mais diversificado, mais perto do leitor, mais perto do cliente deles, para alguns portais, no caso, porque a gente tem a ideia de que um portal de notícias fala de tudo, certo? Mas ele precisava trazer o público dele
que é o que a gente chama de comunicação em dois fluxos. Ele precisava trazer o público para perto dele. De que forma seria? Trazendo os blogs especializados. Aí aqui é que a gente tem, por volta de 2006 a 2007, mais ou menos, os blogs segmentados. As pessoas começam a falar sobre o que gosta especificadamente, sem falar do mundo todo, sobre cultura de internet. Começa a ter as suas diversificações, sobre política, gastronomia, humor, cinema, no caso. Aí a gente tem por que site ou blog? Eis a questão, no caso, que a gente chama. O que a gente considera, no caso, a gente do Cinema News, considera o principal objetivo é a interatividade. De que a partir do momento que você está no blog, a linguagem, de certa forma, aproxima você mais de quem está lendo. Logo, o leitor vai se sentir mais em casa e você vai ter uma proximidade muito maior para tratar dos seus assuntos. E por ser um blog ou uma página especializada, a pessoa, no caso, vai estar lendo sobre o que, de fato, ela interessa a ela. Então, ela vai estar mais aproximada do seu público. Tem também algumas questões como quantidade de postagem, de frequência, que também tem essa diferença entre site e blog. Aí aqui, no caso, a gente já entra no Cinema News, que é o blog que eu criei, no caso, em 2009, em julho de 2009, em que eu sempre tive interesse em saber, em escrever sobre cinema. Mas sempre gostei de ler, inclusive. Só que eu queria ver as notícias de cinema publicadas por mim. Então, isso foi uma forma que eu encontrei, no caso, eram nas férias, inclusive, de comentar sobre cinema de uma forma que eu gostasse. Claro que, logo quando você cria um blog, a princípio, no caso, na minha idealização, não foi para criar não, vai ser o melhor, vai ser grande e tal. Foi, de fato, criado porque era um objetivo que eu queria, que era um objetivo que ver as notícias de cinema publicadas e escritas por mim, com a minha observação, no caso. Aí aqui a gente tem o Cinema News como é hoje. O layout antigo era relativamente muito desprogramado, era bem feinho, inclusive. Aí em 2012 a gente deu essa repaginada completa, com novas abas, inclusive, e com as parcerias que vão ser comentadas um pouquinho mais à frente. A gente tem um crescimento que... O principal objetivo, a gente viu que, a partir do momento que a gente comentava sobre, a gente trazia um conteúdo a mais, que são os comentários, as matérias comentadas, tudo comentado, exceto críticas de filmes, que a gente, de fato, não coloca. A gente viu que teve um crescimento, então a gente, desde 2009 a 2002. Então a gente percebeu que, bom, vamos investir nisso, que esse é o nosso objetivo, é o que difere a gente também de algumas outras páginas. Então a gente começou a fazer dessa forma e, graças a Deus, até hoje está dando muito certo. Aí tem... Inclusive, foi o nosso diferencial. É o nosso diferencial perante a maioria das páginas. Que é o tamanho a escrita, no caso, e o tamanho dos posts, movies. Porque o que acontece? A gente viu que... A gente fez pesquisas, junto ao NE10, inclusive, e viu que, como tudo hoje está muito visual, você não passa um pouco mais de 1 ou 2 minutos para ler uma matéria, para ler algo que, de fato, lhe interesse. Então, a gente viu que seria uma oportunidade de comentar de forma prática e rápida, e o conteúdo completo. Então, é que a gente criou a ideia de que nenhum post-movie da gente ultrapassaria 8 linhas, e quando for, no caso, só notícia, e quando for vídeo e foto, sempre vai ter uma foto, no caso, uma imagem, um pequeno comentário e o resto delas. Porque isso torna muito mais prática a comunicação. E se você sabe, no caso, a sinopse de um filme, a linguagem de um filme, a gente coloca a sinopse, no caso, lá no fundo do post. Por quê? Se você já sabe sobre o filme, você não vai querer comentar sobre ele, você não vai querer ler o que você já sabe. Então, a gente precisava trazer informações novas logo no primeiro parágrafo. Então, foi isso que a gente, no caso, buscou trazer. Aí tem também alguns exemplos, como, por exemplo, Guardiões da Galáxia, que estreia semana que vem. A gente viu que a gente colocou logo no início, logo em 2009, a gente colocava um pequeno comentário com as nossas observações, no caso, sobre o que a gente achava daquele filme, sobre o que a gente espera para aquele trailer, para aquela foto, o que aquela foto revela. Só que a gente viu que as pessoas passavam muito pouco tempo lendo a sinopse. Então foi que a gente pensou, bom, se você não sabe sobre o filme, você vai descer até o post para saber mais informações. Logo, as pessoas, de fato, desciam. E quando viam que no fim do post-movie tinha a sinopse do filme, que ele viu, que ele sabia, pô, eu sei que aquele filme vai ser bom, ou acredito que ele seja, mas eu sei do que é que ele se trata, do que é que ele fala, eu já vou passar. Então, as pessoas viam o vídeo, no caso, as imagens, e desciam rapidamente. Então, a gente viu que isso torna muito mais prático a sua leitura, torna a visita, no caso, ao blog muito mais rápida, muito mais acessível,
e que você entra e vai, com o conteúdo de fato. Aí que a gente entra num ponto bem importante dentro do Cinema News, que é a quantidade e a qualidade. Quando você trata de notícias de cinema, são cerca de 30 a 40 todos os dias. Então, assim, a gente viu que a gente tinha que trazer toda essa quantidade de 40 matérias, só que com uma qualidade muito boa, que é o que, no caso, diferencia a gente até hoje. Então, o que foi que a gente fez? Trazendo aqueles patamares que foram explorados um pouquinho antes, a gente viu que escrevendo em quantidade para manter a qualidade valia a pena. Então, se num dia a gente posta 40 matérias, todas elas têm uma análise uma análise nossa sobre o que é que o filme se trata, uma análise sobre o que é que a gente está esperando sobre o filme e a gente vai interagir com você a respeito do que é que a gente quer que você saiba sobre o filme, do que é que você seja visto e quais são as suas especificidades, o que é que você está achando sobre aquela produção de fato. Aí a gente entra num ponto, interatividade, que é um pilar fundamental dentro do Cinema News. Que a gente não é nada sem interagir com vocês. A gente não é nada sem expressar, sem saber o que é que vocês acham sobre os filmes que estão sendo comentados, sobre os filmes que estão sendo apresentados. Então, a gente, todo dia, só que a gente percebeu que, para cada rede social, a gente precisaria chegar de uma forma diferente. Então, no Twitter, a gente viu que não poderia só chegar e colocar matérias diferentes, claro, em um tom diferente, o título diferente, para chamar a atenção. Só que a gente viu que, poxa, se for colocar só matéria, ninguém vai acessar. Ninguém só vai ver as matérias, pronto, beleza, estou vendo a matéria e aí? Aí o que é que a gente pensou? Dar dicas de filmes. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer parte do dia a dia de quem está querendo assistir um filme, aquela pessoa vai ser redirecionada para o Cinema News. Então, esse é o nosso objetivo. É dar dicas de filmes para quem pede e fazer você entreter com a gente, no caso, e você ser direcionado para a página do Cinema News. Aí, em junho, mais ou menos, a gente chegou no nosso ápice da interatividade. Foi quando a gente interagiu com o Netflix Brasil, que era um projeto que já estava no nosso plano há muito tempo, há uns 2 anos. Tanto ele quanto o Telecine, que ainda está no nosso cronograma. E a gente entrou no período certo, viu qual o tempo que eles mais entravam e tudo mais, e a gente começou a interagir. A gente viu, no caso, que quem comenta sobre os filmes na página do Netflix é uma mulher, é uma cinéfila. Então, a gente tinha que conversar com eles, no caso, para mostrar para todo mundo que, além do serviço ser muito benéfico, de fato, o Netflix é ótimo, mas a gente também sabe interagir. Então, a gente precisava mostrar isso para corroborar com a nossa atuação no mercado. Aí a gente tem um outro pilar dentro do Cinema News, que é a criatividade. A gente viu que, trazendo matérias comentadas, estava trazendo mais gente, só que no fluxo muito menor. Então, a gente precisava inovar. Então, como foi que veio essa inovação? A gente se reuniu e viu que o principal objetivo seria trazer colunas. Porque, a partir do momento que você traz colunas, você traz um público específico sobre cinema, correto? Um público sobre internet, que se identifica com os filmes, e a gente precisava trazer isso. Então, a gente se reuniu e criou 4 colunas, que são a Isto Não É um Filme, que comenta sobre produções do cinema político, no caso, sobre um aspecto político e econômico daquele filme específico. O cinema descodificado, que é para unir você, deixar você sempre mais perto do cinéfilo, é fazer o cinéfilo aprender, ou no caso, gostar, porque entender algumas peculiaridades que os filmes apresentam. Tipo, entender, no caso, por que a gravata de Leonardo DiCaprio em Ilha do Medo é verde. Então, trazer esses pequenos detalhes para fazer você se ligar também e aprender mais sobre cinema é o nosso objetivo no cinema descodificado. No Cinema por Cinema, a gente fala da metalinguagem. É falar do cinema visto pelo próprio cinema, através dos filmes que apresentam ele. Então, a gente viu que teve um crescimento bastante. A gente viu que produzir conteúdo original, além das matérias, que por serem comentadas, são consideradas originais, a gente viu que, poxa, matérias desse tipo atraem muito mais gente e deixa o conteúdo muito mais original. Então, o público gosta e a gente faz até hoje. Aí tem também a Cinema Rabiscado, que é quando a gente viu que, poxa, a gente tem que trazer também, além de texto, um conteúdo visual, mas que não seja simplesmente imagem de filme. Vamos ver esse filme, no caso, por uma perspectiva de outra pessoa, como é que a gente poderia fazer isso? Aí tem um colega nosso, o Felipe, de ilustração da própria faculdade, que a gente convidou, no caso, para ele fazer. Então, de forma semanal, toda semana entra cerca de 2 a 3 matérias
que tem ilustração. A gente pega a principal matéria do dia, ou a principal matéria da semana, no caso, e faz ilustrações, como, por exemplo, a dos Vingadores, das imagens que foram liberadas no início, Guardiões da Galáxia, que chega semana que vem, e Planeta dos Macacos, que está sendo bastante comentado. E trazer, no caso, essa parte da visão, a visão através do desenho, chama muita atenção. E quando a gente produz isso aliado a um texto de qualidade, a gente vê que as pessoas gostam. Então, assim, o nosso principal objetivo é fazer entreter você. É você entrar no Cinema News e não ver, poxa, só vou ver texto, só vou ver imagem. É você ver uma ilustração de qualidade, você ver um trabalho de qualidade, só que relacionado completamente a cinema. A gente tem também o ponto de parcerias, que a gente, aqui em Recife, são 4 blogs, no caso, 4 páginas, a gente é o único blog, no caso, que tem essas parcerias com as distribuidoras. A gente ganha ingresso, no caso, a gente vai às cabines para assistir o filme antes. Então, assim, ter esse tipo de parceria, de fato, agrega uma qualidade, porque a gente vê que, poxa, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de qualidade, porque é bem visto pelas distribuidoras, e a gente vê que dá orgulho, de fato, porque você começa a ser visto por um eixo que é muito grande, que é o eixo Rio-São Paulo. Apesar de que no Recife também já está crescendo bastante, mas é um eixo bem importante para a gente chegar lá. Aí aqui no Nordeste, a gente começou com o NE10, que foi um projeto, a gente precisou, no caso, trocar de layout, porque eles gostaram do nosso conteúdo, mas o layout, de fato, não era tão interessante. Aí eles fizeram esse pedido pra gente, troca o layout, vamos ver como é que a gente troca o layout, porque a gente gosta do conteúdo de vocês. É um conteúdo que vai agregar muito conteúdo ao NE10. Então a gente está nessa parceria desde há uns 3 anos, mais ou menos. É bem interessante porque a gente começa a ter o nosso trabalho para o Brasil e para o Nordeste. Então, assim, a gente vê que mais pessoas estão entrando, estão comentando. Então, é bem interessante. E a gente acredita que, para blogs, o modo de parceria é um modo bem interessante. É um modo estupendo, no caso. Aqui tem as nossas mídias sociais, que a gente, por enquanto, está no Face e no Twitter, mas a gente vai entrar no Instagram e no Google+. Só que é aquilo. Como tudo na vida precisa de planejamento, a gente sabe que a gente não pode entrar no Instagram de qualquer forma. A gente tem uma ideia de como é que vai chegar, a gente está planejando isso direitinho para ser lançado futuramente até o fim do ano, mais ou menos. Mas a gente sabe que tudo tem que ter planejamento. Então, a gente tem um conteúdo, o mesmo conteúdo, por se tratar de notícias, são colocadas nas 2 redes. Mas como é que é colocado nas 2 redes? A gente tem um texto bem menor no Twitter, a gente conversa sobre as pessoas que comentam sobre os filmes, sobre as postagens relacionadas. Então, assim, a gente está por aqui porque, de fato, é importante. Hoje, mais de 50%, 60% do nosso fluxo de visitas vem das redes sociais, então, assim, é muito grande. E a gente continua sempre interessado, e principalmente no Twitter, que, diferentemente do Facebook, por precisar menos de investimento financeiro, a gente consegue ter uma boa margem de visualização, sobretudo. Aí tem o Public Post, porque tem um ponto, no caso, que a gente busca muito no Cinema News, que é, certo, a gente precisa, não é ganhar dinheiro, mas a gente precisa ter um retorno. Só que a gente viu que, poxa, a gente também não quer colocar 4 anos de trabalho de que você entrava no Cinema News e via matérias sem propagandas abusivas, no caso. Então a gente viu, poxa, vamos começar a ter planejamento, no caso, para começar a tentar ganhar, no caso, algum dinheiro, só que seja em forma de matérias, que são os public posts. Porque através de anúncio, de fato, a gente não vai, porque a galera estava querendo sair. Então esse daqui foi de um Logo 21, que a gente fechou com a agência britânica, que eles pediram, no caso, um cliente deles era um jogo de pôquer online, que lá na Europa, no caso, é permitido. Aí a gente só faria o post e ganhava um X valor. Foi interessante, a gente já começou, então assim, a gente já começou a contatos com outros clientes de lá para comentarem, no caso, colocarem public post, e é um projeto que está dando muito certo. E a gente tem isso, anúncios só se for de filme, de produções. Anúncios relacionados a qualquer outro tema não entra. Porque a gente prefere ter uma página limpa, mas que você se entretenha, do que ter uma página completamente poluída, de que seja só clique para você clicar e não ter um conteúdo de qualidade. Aí a gente aqui agora quer ouvir vocês. Alguém aqui já assistiu, no caso, Primeiros Vingadores? Gostaram? Ansiosos pro segundo? A gente também. Star Wars. Alguém gosta? Episódio 7. Pois é.
Aí, no caso, a gente finaliza. A gente queria, no caso, agradecer. Mas antes, a Paramount e a Universal mandaram alguns ingressos para serem sorteados, para serem dados aqui na campus. Aí a gente queria fazer umas perguntas sobre o cinema mundial para quem for acertando, leva, no caso. Pode ser? Primeira bilheteria. A maior bilheteria do cinema mundial atualmente. Pronto. Os três vão ganhar, os três. Vamos lá. Quando o mês, no caso, que o terceiro longa do Hobbit vai estrear? Alguém mais falou? Certo. Alguém... Quem é que vai viver, no caso, agora, o novo Batman? Alguém aqui já... Deixa eu ver... Assistiu Psicose? Hitchcock? Pronto. Quem foi? Vamos lá. Star Wars Episódio 7 vai chegar quando? O novo. Quando? Alguém sabe? Quem é que vai ser o vilão dos Vingadores? Do novo? Quem não ganhou ainda, né? Ó, só tem um. O vencedor de melhor filme do Oscar. Do último Oscar, do Oscar desse ano. Galera, é isso. Eu queria agradecer muito que vocês ficaram. Valeu mesmo. Obrigadão. Tchau, tchau.